Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso Qualidade de Vida e Trabalho. Eu e o professor Ricardo estamos aqui hoje para falar sobre cargos na área de educação, professor. Diga aí um oi para essa turma. Oi, gente, tudo bom? Vamos ver aí agora, trabalhar num ambiente de ensino-aprendizagem. Vamos descobrir que não é só professor que faz a escola. Exatamente. O professor Ricardo vai me ajudar aí a comentar e eu vou dar notícias para vocês através de notas e quem sabe desperta aí um novo sonho, né? Já tivemos aí a possibilidade do sonho de trabalhar na área policial, na nossa aula 1, o sonho de ingressar na escola militar na aula 2, ou de cargos de altos salários, por exemplo, como agências reguladoras, né? E hoje nós vamos falar sobre cargos na área de educação, falar bem pouco, mas é o despertar para vocês se interessarem aí e irem em busca, tá? Eu vou compartilhar a nossa apresentaçãozinha do PowerPoint. Essa é a nossa terceira aula e última dessa série. Poderemos nos encontrar falando disso. É um tema que eu me interesso, viu, professor? Pensar o que fazer após o ensino médio, pensar o que fazer após a faculdade, porque isso dá mais sentido à vida estudantil, sabe? Já compartilhou, professor? Já está vendo aí? Já, só tem que botar em modo apresentação. Modo apresentação, pronto. Essa aqui é a nossa segunda tentativa. Já trabalhamos umas horas aqui e não conseguiu dar certo pela outra ferramenta que oscilou com a internet. Mas agora vai, né, professor? Vamos firmes? Aula 3, qualidade de vida e trabalho. Bora lá. Concurso público, uma possibilidade de você ingressar no mundo do trabalho, se você ainda não trabalha, ou de você reorientar a sua vida no mundo do trabalho, passando uma prova para concurso público. Vamos fazer o combinado de evitar o máximo de distração, de você estar aí. Vamos evitar que você esteja vendo esse curso e fazendo outra coisa a ponto de se distrair e ficar até cochilando. E vamos tomar nota, porque tem muito a aprender na aula de hoje, e quem se ligar bem na aula de hoje, de repente, daqui a um ano, já acerta uma questão no concurso público que cai direito constitucional. Vamos lá, então. Então, esse aí é o percurso, professor. Para ser educador, concurso público para instituições de ensino. Quando você entra no IF, por exemplo, vou falar para o nosso público mais específico, que conhece o IF, que visita a nossa instituição em Macau. Quando você vai ao IF e encontra ali uma pessoa trabalhando no laboratório, uma pessoa trabalhando numa sala daquela administrativa, todas aquelas pessoas, elas são imbuídas de um espírito educador, todas elas se sentem parte de uma instituição de ensino e elas não são apenas executores de tarefas, elas são educadoras. E hoje nós vamos pensar, dando a notícia de concursos nas várias áreas que pode-se prestar concurso para trabalhar como educador, não só como professor, né? E daí você tem os institutos federais, as universidades federais, as universidades estaduais, as universidades, as escolas estaduais, as escolas municipais, todas elas com concurso público para você escolher uma opção e ir em busca de uma carreira, tá? E aí, nesses espaços, né, de escolas públicas federais, estaduais, municipais, você tem pessoas que trabalham ali no auxílio administrativo do dia a dia, os agentes administrativos, tem os técnicos especializados, né? Por exemplo, no IFRN, uma pessoa que trabalha no laboratório de química, uma pessoa que trabalha no laboratório de biologia, ela pode ser um agente administrativo ou ela pode ser um técnico de nível superior que exerce essa certa função naquele laboratório, certo? Só pode ser, por exemplo, um biólogo, só pode ser um químico que trabalha ali na gestão do laboratório, tá? E aí você tem as equipes técnico-pedagógicas, né? Para quem é formado em serviço social, para quem é formado em pedagogia, para quem é formado em psicologia, em várias áreas do ensino, principalmente quem é formado em pedagogia, em educação, integra a equipe. A gente vai dando a notícia disso, tá? E como introdução à nossa aula, é a parte 3 aqui do conteúdo, nós vamos pensar ao longo da história como é que se dá esse processo de você poder fazer um concurso público, independentemente da cor da sua pele, da sua religião, das suas amizades, e você ter um cargo público ali, tá? E aí, olha, o que eu quero que a gente aprenda com esse percurso, né, de conteúdos? Que vocês compreendam mais uma vez concurso público como
uma oportunidade para você exercer a cidadania, para você fazer parte das decisões do seu país, da sua cidade, do seu estado, e como uma forma de você conquistar qualidade de vida através de boas condições de trabalho, através de um salário digno, e, enfim, e de você assumir o dever de servir a sociedade. Eu digo a esse propósito, professor Ricardo, o seguinte, que quem passa num concurso público e fica ali apenas cumprindo o básico do cargo para não receber uma punição, porque a nossa vida é muito controlada por um erro que a gente comete, a gente responde a um processo, pode responder dentro do IF, por exemplo, que é onde nós trabalhamos, pode responder na justiça comum por aquilo que nós fazemos. De tempo em tempo nós somos avaliados, né, aquilo que nós fazemos, se estamos cumprindo mesmo os nossos deveres. Mas vamos supor que alguém, professor Ricardo, apenas cumpra o básico e não tenha no coração o dever de servir a sociedade, por exemplo, nos vários espaços que nós temos no IFRN, biblioteca, laboratórios, espaços de artes, enfim, gestão de materiais. Quem não tem esse sentimento, professor Ricardo, eu acredito que depois de 10, 15 anos não tem qualidade de vida não, viu? Mais rápido ainda, durante o estágio probatório já pira na batatinha, sabe? Ai, meu Deus, não chega nunca 6 horas, chega sexta-feira, quando é que eu me aposento? O cara acaba de entrar, já está sofrendo, né? É Exatamente. como outras profissões também, se você escolher a profissão errada, vai sofrer, né? Exatamente. Quantas vezes a gente vai a uma loja e a pessoa que está ali... Outro dia eu fui comprar parafusos, viu? Você vai a uma loja e o rapaz não queria pegar nos parafusos. Como é que ele vai me vender parafuso se ele não quer pegar no parafuso? Né? E por aí vai, né? Então, Tinha dois, um né? colega, viu, Ciro, na Universidade Federal, lá em Santa Catarina, ele disse assim, a universidade é muito boa de trabalhar, o problema aqui são os alunos, que é muito chato. Assim, meu filho transfere para a Receita Federal, rapaz, que aqui tu só existe porque tem aluno. Exatamente. Transfere aí para outro órgão, pô, né? Tem que Para, gostar sei de lá, para o barulho, tem que gostar INSS, de para outro menino órgão. andando, né? Como é, eu te interrompi, foi mal, falei por cima. E não era nem professor, era uma função técnica, mas ele achava que se não tivesse aluno ia ser muito melhor a vida deles. Ah, tu não existe, né, cara? Acontece, né? Acontece a percepção equivocada porque não tem esse espírito de servir a sociedade, né? Por isso que as empresas privadas trabalham com a missão da empresa, para ver se aquele funcionário não fica ali só cumprindo o básico e ele cumpre a missão da empresa, né? E aí, dois, rapidinho, para a gente começar os conteúdos, né? Relacionar concurso público com as características da nossa Constituição. Isso pode até lhe ajudar a acertar uma questão de concurso público um dia, viu? Embora nossa aula seja muito introdutória. E, por último, reconhecer o ingresso em carreiras educacionais como vinculadas a processos administrativos regulados por concurso público, orientados por edital. Quer trabalhar na prefeitura da sua cidade, vai ter um edital, tem um concurso público, se não tiver, reivindique, peça, encontre um jeito, fale com o vereador, porque para ser professor, para ser servidor da sua cidade, o correto é ter um concurso público para você poder concorrer ali, e mais, que você não seja trocado a cada prefeito, tá? E no governo do estado do mesmo jeito, nos institutos federais, nas universidades federais também, certo? São concursos públicos, o edital tem todas as regras e você olha o edital, vê o conteúdo que vai cair, isso a gente já viu, né? O conteúdo que vai cair, as etapas da prova, se tem prova de escrever ou só prova de marcar, se tem prova prática, muito importante saber disso, tá? E aí a gente, brevíssimo aqui, tá? Executivo, Legislativo e Judiciário, tem aqui nessa charge, né? Cada um levantando uma mão, enfim. O que eu quero dizer, nós vamos prestar atenção aos concursos do Judiciário hoje, mais uma vez, na parte de educação, mas nós sabemos que tem concurso para o Legislativo, quem quiser focar e estudar, os salários são muito altos, para trabalhar em Brasília, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado, ou você pode fazer para a Assembleia Legislativa do Estado, quando tiver concurso, dos vários estados que o Brasil tem, certo? E o Judiciário também tem concurso periodicamente, são bons salários, boas carreiras. Vocês podem se informar também, mas nós vamos prestar atenção em cargos do Executivo. Esses poderes são separados, um compete com o outro, um balanceia o outro para não ter nenhum mandando em tudo, certo? E essa separação é saudável para nós que somos, né, o cidadão comum, né, cada cidadão comum, quanto mais separado e balanceado, melhor. E o concurso público, ele implica garantias para os cargos que não são para o sujeito que está ali no cargo prioritariamente. Ele acaba também sendo protegido, mas a ideia é
proteger o conjunto, professor, de funções, de atribuições de um certo cargo. Imagine uma empresa contratar você para ser um técnico em recursos pesqueiros, para ser um técnico em química, para ser um técnico em informática, e quando chegar lá, você é contratado como técnico em informática, ser colocado para limpar os computadores. Todo dia você passar pano nos computadores, isso aí é assédio moral, enlouquece um ser humano. Então, para proteger o serviço público de não ter um engenheiro como o professor Ricardo, contratado como engenheiro, para quando chegar lá na reitoria, ele ir limpar a mesa do chefe, é que existe um conjunto de garantias do cargo público. Não é para proteger a pessoa de Ricardo. Claro que se o professor Ricardo passa num concurso, como pessoa, ele também tem os direitos dele, né? Como ser humano, ele deve ser protegido e garantido ali a saúde, as condições de trabalho, tudo. Mas é prioritariamente para proteger a mim e a vocês que precisam do serviço público. Tá? E aí, avançando, eu queria dizer o seguinte, como uma revisão do que a gente já estudou e um aprofundamento para refletir sobre concurso público, uma brevíssima reflexão sobre a evolução histórica dessa prática de ter uma lei maior, né, o constitucionalismo. Primeira etapa do constitucionalismo, chama-se antigo ou clássico. Qual era a única função, professor Ricardo? Era organizar o poder público. Era tudo, ele não tinha preocupação com o indivíduo. Era tudo para organizar e atender o que o rei queria fazer, os desígnios do rei. E era muito autoritário, com muita repressão. Não tinha liberdade individual, não tinha as proteções e o processo de contratação. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. O exemplo do povo hebreu na Bíblia, só para ilustrar isso, certo? Naquele momento lá histórico, quando o povo hebreu se organiza em torno de um líder, né, um profeta primeiro, depois escolheram o primeiro rei, e aí aquele povo ali acaba sendo levado cativo, né, preso para o Egito, e aí tem a história de José e sua família, né? José chega ao Egito como um preso, como um escravo, é vendido, né? E enfim, vendido outra vez no Egito lá como escravo. E aí ele sai de escravo e acaba sendo um administrador dentro do poder público, professor. Então veja que nessa coisa bem antiga, bem remota, não tinha uma prova, não tinha os critérios que nós temos hoje. Era uma cultura muito diferente da nossa. O sujeito ele era de escravo a gestor público lá no império da época, né? No país mais poderoso, eu vou dizer assim, e essa era uma prática que a historiografia revela, conta como sendo uma prática real que ocorreu, né? Escravos que não eram como os escravos que ocorreu de haver no Brasil. O escravo em diferentes culturas era diferente e José ele teve prestígio no Egito, tá? Então isso é só para ilustrar, né? Nessa etapa não tinha, era só para organizar o Estado, não tinha preocupação com o indivíduo, o Estado era muito organizado porque era autoritário, tinha muita repressão, tá? O que acontece? Nessa época aí tem o absolutismo, o rei manda em tudo, o que ele quiser é o que ocorre. Isso foi muito forte na Idade Média, mas quando você chega ao século XVII, já na Idade Moderna, o absolutismo impera ainda em Portugal e Espanha, tá? E o que acontece? As pessoas elas eram contratadas para trabalhar no poder público, professor Ricardo, segundo a sua raça, segundo a sua religião, tá? E aí nós temos no Brasil o exemplo de Gregório de Matos, que é algo que está na biografia dele, enfim, que como ele era branco e católico, então ele pode ser juiz, ele pode ser advogado, ele pode ser tesoureiro, isso tem documentos que comprovam que essa figura histórica, Gregório de Matos, que foi poeta no século XVII, ele exerceu esses cargos. E por que ele exerceu esses cargos, professor? Que índios, negros, judeus não podiam, nem seus descendentes, nem um neto, nem um sobrinho, podia ter cargo público, porque ele era branco e porque ele era católico. Então, o concurso público é uma forma que a lei, a Constituição, a lei maior do nosso país garante que essa doença social não ocorra, que você não trate as pessoas discriminadamente de acordo com a cor da pele do avô, de acordo com a religião da avó, tá? É isso que nós não podemos aceitar, que de qualquer maneira volte para o nosso país, tá? E que ocorreu aqui. Então, avançando um pouquinho, nós chegamos à segunda etapa, que nasce quando a Constituição dos Estados Unidos é promulgada, quando ela ali passa a valer com o apoio do povo, enfim, em 1787. Essa Constituição ela faz tudo que a nossa Constituição hoje faz.
Ela é um texto escrito, ela organiza o poder público, ela limita o poder do Estado, ela evita arbitrariedade, abuso de poder. O cara tem o poder, mas ele não pode usar aquele poder de maneira abusiva. Tá? O prefeito ele pode escolher quem vai ter certas funções na prefeitura, mas não são todas. E é algo abusivo que quem está trabalhando e está cumprindo suas funções da maneira como é para ser, simplesmente troca porque o prefeito quis, entendeu? E a Constituição norte-americana, ela resguarda a liberdade de cada pessoa. Nossa Constituição faz isso e faz mais, a gente vai entender já, daqui a um instante, tá? Então, o que acontece? O concurso público, ele é uma limitação ao poder do Estado para não reduzir os salários da maneira como bem entenda, para não demitir sem o processo e as provas de que a pessoa realmente fez uma coisa digna de demissão, para não colocar a pessoa para fazer o que a pessoa não foi contratada para fazer, para garantir condições de trabalho dignas e saudáveis, a inclusão de limites da Constituição à atuação do Estado. Isso tudo tem a ver com concurso público, como eu acabei de dizer. Coíbe a arbitrariedade. O cara não faz só o que dá na cabeça dele porque ele simplesmente quer. Nós estamos além disso, nós estamos à frente, tá? Então, o que acontece? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Na terceira etapa, nós fomos além na história da humanidade. Ela nasce em 1945. Ela é uma resposta do direito constitucional contemporâneo ao Holocausto nazista. A ideia louca do poder público alemão de que era importante eliminar uma certa etnia, um certo povo, de uma certa raça, de uma certa religião. Então, foi preciso que se pensasse além. O que se diz, professor, e eu não sei dizer em maiores detalhes aqui, é que, na época, o nazismo ele empregou a própria Constituição alemã como uma forma de perseguir o povo judeu. Eu não sei dar maiores detalhes, quem tiver curiosidade de saber isso, pode procurar, mas eu anotei isso aqui e não deletei quando vim fazer nossa aula, fica aí como uma nota para quem quiser saber mais. Conta a história que ele não precisou revogar a Constituição para fazer o que fez, né? E algumas coisas, e o povo também estava de acordo, né? Não é uma coisa assim só de um cara sozinho, não. Exatamente, o povo estava em sintonia ali com o líder, né? Então, a essência desse novo constitucionalismo é prover a interpretação das constituições de cada país à luz de valores universais, de valores consagrados, né? Pela comunidade internacional. E um deles há de ser a não discriminação, há de ser a vida. Então, se na época anterior à Segunda Guerra Mundial já houvesse esse entendimento das nações, muito cedo, o povo alemão teria despertado para a loucura que foi aquilo ali, de eliminar um povo, colocar a culpa, que tem essa paranoia, professor, de tempo em tempo, de colocar a culpa de um país em uma certa parcela da população. Né? De vez em quando essa maluquice aparece e tem quem aplauda. Então, avançando um pouquinho para a gente concluir essa parte histórica introdutória, o neoconstitucionalismo ele tem valores universais, eu vou associar agora com o concurso público. Proteção integral da pessoa humana, não importa a nacionalidade dela, ela merece ser protegida só porque é ser humano. Promoção da democracia, da paz, do respeito aos postulados da ética, ou seja, o que é ético, o que é o correto. Não pode interpretar uma Constituição sem levar em conta uma noção de ética, né? Terceiro, aqui tem o neoconstitucionalismo, ele interpreta as constituições à luz dos valores universais, né? E é uma técnica para amoldar, para adequar a Constituição aos novos tempos. Então, não vou entrar aqui em detalhes, porque geralmente quando isso ocorre é em questões polêmicas, professor, até que fique normal, no primeiro momento gera um impacto, mas a Constituição ela pode não mudar. E um povo pode mudar, pode surgir novas necessidades. E aí a maneira de interpretar a Constituição precisa mudar também. Então, se o Poder Legislativo não muda, o Poder Judiciário muda o entendimento da Constituição e o Poder Executivo vai ter de executar, vai ter de ser contrabalanceado pelo Poder Judiciário. Tá? Temos aqui um bom exemplo da divisão e do balanceamento dos poderes. Tá? E aí, olha, a nossa Constituição de 88 e concurso público, já estou dizendo aí IES, isso é muito bom. Vamos associá-la agora com o concurso público em 4 ou 5 tópicos, certo? Vamos lá. Primeira, ela é uma Constituição que, para ser alterada, ela é rígida.
ela é difícil de mudar. Isso é importante porque protege os cargos públicos que estão previstos na Constituição. Para mudar a Constituição tem de ser 3/3 de senadores, 3/3 de deputados, não, 2/3 de deputados, 2/3 de senadores, votando 2 vezes para finalmente conseguir mudar. Isso protege um pouquinho a gente. É uma Constituição chamada rígida. Tá? Retirar concurso público depende aí disso que eu acabei de falar. Né? É complexo, não é tão simples e ainda bem que é assim. Tá? A nossa origem ela é promulgada. Ela teve um apoio do povo, ela não foi otorgada, colocada de cima para baixo. Em 1988, procurem ver, tem no YouTube várias matérias, vários documentários, enfim, mostrando, o professor Ricardo, como foi um momento de esperança para o povo como um todo, uma lei que protege a vida, que protege a dignidade, que traz normas programáticas, ou seja, que pouco a pouco o Brasil vai buscar alcançar para o ser humano comum, tá? Poder ter dignidade nesse país. Tá? E hoje em dia tem gente que coloca a culpa, professor, da questão econômica na Constituição. Uma vez eu cortando cabelo, num bairro periférico de Natal, que minha família não é rica, eu ouvi agora, uma vez que eu digo que faz uns 2 anos, o rapaz cortando meu cabelo num bairro loteado distante, enfim, não era um rico milionário que eu ouvi conversar no aeroporto. Era um rapaz comum. Colocaram na cabeça desse rapaz que o problema do Brasil era a Constituição. O problema do Brasil era a lei que protegia esse mesmo rapaz. Olha que maluquice. Eu sei, professor Ricardo, que tem Aquela gente... ideia de que só tem direito, não tem deveres, né? E Mentira. dever é o que não falta para o brasileiro, né? Eu sei que existem grupos de WhatsApp de pessoas que vão fazer concurso público e que defendem ideias que acabam com o serviço público. E quem mais precisa do serviço público, professor Ricardo? Quem mais precisa? Quanto mais pobre, mais precisa. Principalmente a classe menos favorecida, né? Exatamente. Quem mais usufrui dos serviços públicos? A classe média. E às vezes é contra. E eu vou dizer uma coisa, professor Ricardo, que eu nunca tinha falado, vou falar em aula agora, vou correr esse risco. Tem uma categoria que precisa muito de servidor público: os pequenos comerciantes. Quando chega o final do mês, início do mês, que é quando a gente recebe um trocado, o comércio se movimenta, a lojinha, o vendedor do bairro, o comerciante local, o restaurantezinho, e talvez esses caras não tenham muita simpatia por concurso público, por servidor público, viu? Precisaria ver isso aí. Mas, enfim. Dizem que Natal, por exemplo, é uma cidade que é mantida muito, o pequeno comerciante, que é o rico é outra coisa, mas o pequeno é mantido muito pela pequena renda do servidor público, que todo mês é ali certo, vai lá e compra alguma coisa e gera emprego e faz a economia funcionar. Me empolguei com essa parte, vamos voltar para a Constituição, porque eu quero que vocês terminem esse curso com uma compreensão bastante significativa do que é concurso público e da importância do concurso público. Tá? E aí, olha, vamos para o item 3. Quando a gente pensa a Constituição... Parou aqui, vamos lá. Quando a gente pensa a Constituição, eu quero dizer que o povo brasileiro ele optou por concurso público na Constituição, através de seus representantes, mas também muito presente, né? A sociedade civil organizada, tem imagens do povo, as pessoas comuns mesmo ali, acreditando que aquela lei traria mudanças para o nosso país. Tá? Mas não é só isso. Não é só isso. Além da forma escrita, na Constituição o concurso público está previsto no artigo 37, né, que vai ser investido em cargo público quem passar em concurso público. Tá? Não é só isso, nós temos também uma coisa que eu digo assim, nice, né, quer dizer, legal, massa. Olha aí, a nossa Constituição ela é dogmática, ela é elaborada com base em dogmas da ciência política. É uma aula introdutória e eu não tenho condições de ir além da mera introdução. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoas, todas que estejam me ouvindo. Política não é uma questão só de opinião, é de opinião também, mas não é só de opinião. A decisão, vou definir política aqui de maneira muito didática e simples. Política como sendo o conjunto de decisões, ou a decisão, que escolhe o que é melhor para um povo. Por exemplo, na sua casa, pode ser que quem administra o dinheiro seja sua mãe. Seu pai e sua mãe trabalham, sua mãe fica com o dinheiro e é ela que decide o que vai comprar, é ela que paga as contas. Pode ser que seja assim. Faz parte da política da sua casa
sua mãe coordenar o dinheiro, muito ou pouco que vocês tenham. Ou pode ser o contrário, pode ser seu pai. Ou pode ser que na sua casa seja a sua avó, que é aposentada, o seu pai mora lá, quem manda, que sua mãe mora lá, e quem manda na casa é sua avó, e quem mantém é seu pai e sua mãe, porque a aposentadoria é para sua avó. Então, cada família, como uma microcélula da sociedade, ela tem sua política interna. Quem pode assistir TV a cada horário, quem pode, sei lá o quê, né? Quem faz o quê na casa, isso é política. Agora, a política ela não é só uma questão de mera escolha ou opinião. Ela é estudada, professor Ricardo, como uma área especializada, com pesquisa, que mostra assim, o que é melhor para o Brasil. É um trabalho com segurança pública em que a população se arma ou o Estado se arma e age sem ser só através de armas. Isso é estudado, não é mera opinião, tá? Etc, etc, etc. Então, quem pensou a Constituição, com base em dogmas da ciência política, entendeu que concurso público é a melhor forma. Você ter o professor Ricardo, que independentemente do presidente que esteja lá no poder em Brasília, eu e o professor Ricardo precisamos exercer o nosso trabalho da mesma forma. Tratar a pessoa que mora em Macau e região da mesma forma no nosso trabalho, cumprir nossas obrigações, independentemente de qual seja o governante que esteja lá. Então, quem estudou política entendeu que a sociedade é melhor servida dessa maneira. Por isso que concurso público está na Constituição, previsto, escrito, como estável, ele vai ali, o servidor vai cumprir suas obrigações. Tá? Algum comentário, professor Ricardo? Tudo tranquilo? Não, tudo bem. Ok, vamos avançando então. Para terminar essa nossa parte aqui, a nossa Constituição ela é uma Constituição dirigente. Ela tem regras que elas vão sendo cumpridas ao longo do tempo. Ela prevê direitos humanos de segunda geração, direitos que têm a ver com a vida em sociedade. A Constituição norte-americana ela só tem direitos humanos de primeira geração. Direito à vida, direito à liberdade, liberdade religiosa, direito de ir e vir, direito à iniciativa de você colocar uma loja, fazer o que você quiser. A nossa Constituição ela é, nesse sentido, melhor, porque ela prevê que o poder público não é para trabalhar só para garantir as liberdades. Num país pobre como o nosso, num país que tem as dificuldades desde a origem, é vantagem para nós que a nossa Constituição ela tenha a previsão de direitos como saúde, educação, moradia, previdência social. Nos Estados Unidos eles não pensam assim, eu não sei comentar outros, né? Mas há as constituições dirigentes, como a nossa, que tem normas que são programadamente cumpridas. Quer dizer, quando o poder público, professor Ricardo, coloca uma linha de crédito para uma pessoa pobre ir lá e comprar uma casa com o poder público ajudando e ela comprando, isso significa que o poder público está cumprindo a Constituição. Não é perfeito, mas está cumprindo a Constituição. Tá? Acontece, o governo ele tem metas a serem cumpridas ao longo do tempo. Exige uma atuação positiva do poder público, ele tem que atuar. Tá? Então, por exemplo, concurso público nesse contexto que acontece. Para o Estado, para o poder público cumprir suas funções, cumprir sua missão constitucional, ele precisa de pessoas. E aí, professor, entra o concurso público. Como é direito do cidadão brasileiro? Educação para todos, então faz sentido ter concurso para contratar professores, técnicos, gestores de educação para trabalhar em escolas. Tá? Então está aí, exige a criação de rede de saúde, de previdência, rede de escola, porque isso está previsto na Constituição como meta a ser alcançada, tá? Então a Constituição Garantia, que é a norte-americana, ela faz o que eu já falei, né? Ela não prevê esses direitos sociais, é só direitos individuais, só direitos que a nossa também prevê, mas é só direitos de primeira geração, tá? Liberdade de ir e vir, liberdade de religião. Se a gente for ler livros a respeito da história, professor, dos direitos de cada ser humano, vai saber que nem sempre todo mundo teve direito a ir e vir, teve direito de abrir uma... Você é agricultor, tinha que nascer e morrer agricultor, não pode colocar uma loja para vender seus produtos, entendeu? A propriedade privada, nem sempre você teve direito de ter aí a sua casa como sendo sua, né? Em algum momento alguém podia entrar lá a qualquer hora, enfim. Então, a nossa Constituição faz tudo que a americana faz e ainda mais, tá?
Então, o Estado, na Constituição norte-americana, ele só não tem que prejudicar a sua vida, ele não tem que lhe ajudar. Agora, professor, com essa pandemia aí de Covid, fica muito evidente esse grande problema que o país norte-americano tem por não ter um sistema de saúde. Lá são hospitais, lá são clínicas, cada um por si, Deus por todos. Como a população é mais rica, como tem mais gente com dinheiro, como tem mais gente classe média do que no nosso país, então a gente fica vendo assim, é melhor. Mas no nosso país tem um sistema SUS que garante que você vá a um hospital, ingesse sua perna, tome uma injeção e saia de lá sem perder a sua casa. Num país como os Estados Unidos, você vai para o hospital, quando sai de lá você não tem mais onde morar, o hospital toma sua casa para pagar seu tratamento. Procurem aí na internet e vocês vão ver os relatos, tá? Nossa Constituição não é assim. E o concurso público passa por isso. Aí você tem concurso para médico, concurso para dentista, também para ser educador, como o Instituto Federal tem, né? Médico, nutricionista, tem nutricionista, tem, enfim, dentista, odontólogo, né? E por aí vai, tá? Então, é o exemplo da Constituição norte-americana. Fechando, eu quero mostrar com esse slide o lance do salário mínimo. Estou vendo aqui o desenho do nosso pé grande com seu esquilinho amigo, né? Personagem aí mitológico das neves, países gelados, que não é o nosso caso aqui. Mas, enfim, o salário mínimo ele seria para garantir, professor, lazer, para ficar igual esse rapaz aí, né? Todo bonitão, andando de carro, tudo de bom, né? Ele precisaria, como tem aí, artigo 7, inciso 4º, né? Esse salário mínimo era para todas as necessidades básicas da família, né? Moradia, alimentação, vamos voltar, alimentação, lazer, vestuário, higiene, transporte, tudo. Qual é o sentido da Constituição prever isso? E a gente, quando olha o salário mínimo, não dá para tudo isso, dava para muito menos antes. Na minha família, professor, tinha uma pessoa concursada que ganhava salário mínimo, e esse salário mínimo era para ela e para o filho. E não dava para ela comer o mês inteiro. Nos anos 80, um pedaço dos anos 90. Depois o salário mínimo cresceu em valor e a gente pode até ganhar salário mínimo e pagar um consórcio de uma moto se virar, né? Mas antes nem para isso. Eu vou dizer para encerrar. Aqui a gente fazer os comentários principais da aula, que isso aqui ainda é tudo introdução, mas muito importante. Olhe, quanto mais avançada é a Constituição, para nós, pessoas comuns do povo, professor, estudante, agricultor, é melhor, porque é algo a se buscar. Quando se atingir aquilo que a Constituição já prevê, é hora de mudar a Constituição, colocá-la para prever mais. Por isso que o salário mínimo prevê tanta coisa, né, dá conta de tudo, e quando a gente vai ver na prática ainda não dá. Mas isso é uma meta, é para o poder público trabalhar, é para o cidadão reivindicar e ir em busca que esse salário mínimo aí melhore, tá? Então vamos comentar brevemente, o professor Ricardo pode também acrescentar algo, certo? Estejam aí, já tá demorando um pouquinho a aula, mas se concentrem, permaneçam concentrados, anotem muito para, enfim, se for o caso, docência, apoio técnico e cargos administrativos, né? As carreiras educacionais, tá? Então o que eu quero dizer é que institutos federais, universidades federais, universidades estaduais, escolas estaduais e municipais, como o Instituto Federal, o FRN, o UERN, a Prefeitura de Natal, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, todos eles promovem concursos que vocês podem escolher para fazer. Eu tenho um amigo que terminou a faculdade, não sabia o que ia fazer da vida, trancou-se em casa, tornou-se servidor público da Universidade Estadual da Paraíba. Tá? Então, acontece isso e vocês podem colocar isso como meta para ensino médio, para ensino superior. Professor, a gente tem um colega que todo mundo conta, ele já está ficando velhinho, já tem 20 e poucos, né? Mas ele, com 18 anos, passou no concurso e já estava trabalhando no IF, mal começando a vida, porque teve foco e terminou o IF, conseguiu passar no concurso e bem jovem, é nosso colega, não vamos dizer o nome dele, que ele não está aqui, mas nós sabemos quem é, isso pode inspirar os nossos estudantes, tá? É isso que eu quero dizer. Agora, além esses cargos, o que muda nesse slide para o anterior é isso aqui, olha, função técnica. Todos esses cargos aqui têm funções técnicas. Por exemplo, eu tenho um amigo que é técnico em construção civil da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? O professor Ricardo já foi engenheiro, trabalhando na parte administrativa da Universidade Federal. Não foi assim, professor? No próprio IF, né? Lá era técnico também, nível médio.
técnico de segurança do Exatamente. trabalho. Então, você pode escolher a sua carreira. Você pode fazer um concurso para a Prefeitura de Natal e ser um técnico na parte de educação também, tá? Assim como das universidades estaduais. Que técnicos são esses? Eu tentei colocar aqui uns íconezinhos para ilustrar, certo? Você pode ser pedagogo, você pode fazer gestão laboratorial, você pode ser ter um cargo de engenharia civil, engenharia do trabalho, você pode ter psicólogo, gestão de TI, você pode ser um administrador, tá? Quem cuida das finanças do IF, ela não pega dinheiro, viu, gente? Ela só vê números e tabelas. É uma colega que é formada em administração, tem mestrado em gestão de finanças públicas, ela fez concurso e trabalha com aquilo para o qual ela se preparou a vida inteira, estudou, sei lá, 10 anos, e ela trabalha com as tabelas, os gráficos, ela que, dos dinheiros, é ela que faz a administração aí, conforme a lei, conforme a norma, não é segundo a vontade, né, do gestor público, tá? Tem enfermeiro, biblioteconomista, esse rol é só exemplificativo. Se você quer trabalhar no IF, se quer trabalhar na Universidade Federal, você pode, ao terminar o ensino médio, fazer uma faculdade já estudando para o concurso e, ao terminar, ser um servidor, tá? Estamos caminhando aqui para o final. E aí você também tem, olha, os agentes administrativos, professor. Você não necessariamente precisa ter nível superior, às vezes só com o ensino médio você passa num concurso. E deixa eu dizer mais, professor Ricardo, porque você pode ser um agente administrativo do Poder Judiciário, trabalhar no tribunal e ganhar um salário melhor do que o do Executivo, viu? Eles pagam melhor. Só com o ensino médio lá, não vou dizer agora, procurem na internet, vejam. Eu já prestei esse tipo de concurso em algum momento da minha vida. Eu fui aprovado para ser o cargo técnico administrativo da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte. Na época eu não quis aceitar, preferi continuar na Guarda Municipal. Mas logo depois o salário dobrou e até hoje eu tenho esse trauma, viu, professor? Logo depois eu ia ganhar mais do que o dobro do que eu ganhava na Guarda Municipal e eu dessa bobeira não fui, viu? Eu tenho essa marca histórica. Mas você pode escolher para trabalhar, olha, em secretaria dos departamentos. Quando você entra no IF, aqueles colegas ali são concursados. Então, ali, por favor, não. E nem pode o diretor dizer para eles fazerem uma coisa que não é da competência deles. E nem pode o diretor impedir que eles façam uma coisa que eles têm a obrigação de fazer. É isso que a gente precisa entender sobre o concurso público. Tá? Ele está ali para cumprir o dever dele. A gestora financeira, ela está ali, ela vai cumprir o dever dela. Não vai fazer só o que o diretor acha que é. Claro que o gestor tem uma margem administrativa. O prefeito tem uma margem, o deputado tem uma margem. O deputado não. O governador, o presidente, mas tem a lei que está acima de todo mundo, tá? Então, quem trabalha fazendo a gestão do almoxarifado, viu? Ele é um agente administrativo concursado, não pode uma pessoa chegar ali e pegar o que quiser, do jeito que quiser, de qualquer maneira. Aquele material tem uma finalidade, e o agente administrativo vai garantir o cumprimento daquela finalidade ali, tá? No atendimento aos alunos, não pode atender do jeito que quiser, tá? Tem normas para prestação do serviço público. Então, se você, ao terminar o ensino médio, quiser ingressar em um desses cargos, vá procurar saber como é a prova, vá procurar saber como é que são os editais para esse cargo, foque e estude para ele. Eu fico muito à vontade para dizer isso, professor, porque como eu dou aula de português, português é cobrado em tudo, né? Para todos esses cargos aí, tem português, às vezes tem redação e às vezes não tem. Deixa eu contar isso porque está no final da aula. Qualquer concurso. Hã? É currículo básico para qualquer concurso, né? Disciplina. Todo cursinho preparatório para concurso tem português. Eu tive uma aluna do IFRN que ela fez um concurso, depois que errou as questões, ela me procurou para eu dizer por que o gabarito era como era e não como ela pensava que era. Minha pergunta para ela foi assim: por que você não me procurou antes para eu resolver uma provinha contigo e já te ajudar? Entendeu? Bom, pessoal, esse momento agora a gente vai discutir um pouquinho como é esse processo seletivo, então, nesses cargos da educação. Então, primeiro aí o cargo de professor, depois, em seguida, aí o cargo do técnico especializado, que pode ser o técnico de nível médio ou nível superior, e, por fim, o assistente, o agente de administração. Então, o professor Ciro vai começar falando aí do professor. Então, muito bem. Como nós sabemos, todo concurso público ele é regido por uma lei que é o edital.
Então, o edital dos concursos para prefeitura, para estado, para Instituto Federal, para Universidade Federal, para universidades estaduais, pode mudar, claro. O que eu vou falar assim seria uma seleção, digamos, completa, que geralmente os cargos para professor prevêem, né? Geralmente os cargos para professor têm uma prova de marcar e uma prova de escrever, que a prova de escrever e a prova de marcar chama-se prova escrita, né? Que vai ver a parte intelectual, né? O que o professor, qual professores mais sabe para poder ficar classificado, para poder ser contratado. E além dessa parte de ler e escrever, a prova escrita, também tem uma prova prática, geralmente tem uma prova prática. Às vezes, professor, tem prefeitura que não faz, tem estado que não faz. Acontece de ter até Instituto Federal que em algum momento não tem como, aí não faz a prova prática. Mas, de um modo geral, você dá uma aula, o candidato ou a candidata, né, dá uma aula para um profissional da educação e dois profissionais da mesma área. Vamos comparar aqui. É o professor Ricardo, que é engenheiro. Então, ali vai ter duas pessoas da área de engenharia e uma pessoa da área de educação, verificando a aula do professor Ricardo, avaliando vários aspectos da aula e gerando uma nota. Aí, além disso, ocorre o seguinte: quando a gente termina o ensino médio, faz o nível superior, né, faz um outro curso na faculdade. Quando termina a faculdade, a pessoa pode fazer um curso de aprofundamento que se chama especialização, que o IFRN tem na área de biologia, o IFRN Macau, né? O IFRN tem vários, mas em Macau tem na área de biologia. Você pode, quando terminar os 4, 5 anos de universidade, fazer uma pesquisa e se tornar um mestre, né? Passar numa prova de concurso também, fazer uma pesquisa e se tornar um mestre, ou pode fazer uma prova, entrar para fazer uma pesquisa e se tornar doutor. O seu diploma de mestre, o seu diploma de especialista, o seu diploma de doutor são títulos. Então, para você ser, por exemplo, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, toda vez que vão contratar, como é que tem sido? O edital pode mudar, mas como é que tem sido? Tem uma prova escrita, como eu fiz, tem uma prova de marcar, uma prova de escrever, como eu fiz, com 2 questões discursivas, 40 questões de marcar. Como eu passei, eu fui lá e dei uma aula. Como eu passei, eu apresentei para aqueles professores que estão me selecionando ali o meu diploma de mestre, o meu diploma de doutor, que no caso valeu de maior, né, que foi o de doutor, e ali contou pontos para eu poder ser classificado, para finalmente eu ser contratado. É dessa maneira que se dá. E dizendo mais, professor, para lhe passar a palavra, para o senhor falar um pouquinho sobre os cargos técnicos, né? Periodicamente eu sou avaliado se eu estou cumprindo as minhas obrigações. Tanto as obrigações básicas de comparecer à aula, de ser pontual, de participar das reuniões, de fazer relatório que é para eu fazer, quanto funções que eu tenho escolhas. Eu posso fazer mais pesquisa, eu posso escrever, fazer pesquisa e escrever artigos para publicar, divulgando o conhecimento que eu estou construindo, ou eu posso atuar nas comunidades, né, com extensão. Então, eu tenho que prestar conta se eu estou realmente participando das várias esferas do professor. Não é só, professor Ricardo, fez a prova, passou e acabou, viu? É 30 anos sendo avaliado, viu? E para técnico, professor? O senhor que já foi aí Sim, para nessa parte técnico, né, técnica. tanto nível superior quanto médio, né, assim, você tem que ter um conhecimento específico, né? Na prova de professor, na prova escrita, você tem também uma parte mais geral, né, da formação e uma parte específica, né, que é diferente. Um professor de língua portuguesa vai fazer uma prova diferente de um professor de química, né? Então, tem isso, né? E no do técnico, você tem uma prova escrita que pode abordar, que aborda as duas coisas também, então conhecimentos, por exemplo, de lógica, de língua portuguesa, de matemática, é, e também, dependendo da sua área, coisas específicas. Então, você vai ser contratado para ser um engenheiro de segurança do trabalho, vai, claro, cair questões de ruído, de contaminante químico, né, do nível do seu cargo, né? Então, se for um cargo de nível médio, por exemplo, um técnico de segurança do trabalho, naquele nível do curso técnico, né? Se for um cargo de nível superior, um pouco mais elevado, né? E ainda alguns cargos pode pedir uma prova prática também, por exemplo, dentro de um laboratório, né? Dentro de uma em outras áreas também, aí, de criação de animais, no nosso caso aí, que é uma escola profissionalizante, né?
A gente tem cargos que vão lidar com animais, por exemplo, com agricultura, né, com eletricidade, com química, com biologia ali também, né? Então, se faz isso aí. Os títulos aí não vão pontuar, né? No caso do professor, você tem pontos também. Esses pontos também o edital vai definir se são que valem mais ou menos. Você pode ir super bem na prova escrita e ter um título menor e superar um cara que tinha um título maior no resultado final, né? E essa prova prática também pode também fazer uma grande aí diferença, né? Então, dependendo do cargo, né? Que tenha um dia um concurso de nível técnico para a pessoa, por exemplo, trabalhar no laboratório de química e no edital tem a previsão de títulos, depois que a pessoa passar na prova escrita, depois que passar na prova prática, ver os títulos. Por exemplo, pode sair um edital um dia que um menino nosso, técnico em química, por exemplo, ele vai lá, vai ser técnico de um laboratório do Instituto de Pesquisa ou do próprio IFRN, enfim. E aí, ao terminar a prova prática, ele passou, ele ter se envolvido em projeto de pesquisa, vale uma pontuaçãozinha que pode colocar lá frente, entendeu? É o edital que determina. Agora, claro que na prática não tem sido, né? Até hoje não tem tido, né? Que a gente sabe. E o cargo administrativo, que a gente tem normalmente aí de nível médio, o professor Ciro vai explicar agora como é a seleção, né? Geralmente é uma prova que privilegia português e matemática, e, dependendo da instituição, um pouquinho de direito, que é menos complexo do que o que a gente estudou aqui hoje. Tá? Por exemplo, para ser um servidor de universidade federal, tem uma lei, um texto aí que dá umas 20 páginas, enfim, que orienta toda a vida do servidor público. Então, muitas vezes, professor Ricardo, tem uma prova de português, prova de matemática, e uma das provas quer que você demonstre que conhece essa lei, faz perguntas sobre a lei, entendeu? Que as pessoas chamam direito, mas geralmente é uma lei, 2 ou 3, não é uma coisa assim muito complexa para esses cargos que são de boa carreira, tem salário comparado com muitos outros, um salário razoável, e muita gente adora o que faz, realmente faz aquilo ali com muito amor, e ai da gente, professor, se não tiver bons agentes administrativos fazendo o seu trabalho, nada acontece na escola, né? Tudo passa por eles, cada um de nós tem uma função, e o mais importante de tudo é o nosso aluno, que é para ele que a gente volta todas as energias. Sobre cargo de técnico de nível médio, eu lembrei aqui, professor, que eu tenho um colega que ele fez para técnico de construção civil no laboratório do Instituto Federal. Aí tinha 3, 4 experiências que era para fazer lá no laboratório e tal, e tinha um tempo, sabe? E aí, se a pessoa não cumprisse aquele tempo ali, a pessoa era reprovada. Infelizmente, ele foi reprovado. Ele não fez no tempo que era para fazer, entendeu? E, enfim, cada concurso é uma realidade, gente. O que eu e o professor Ricardo querem deixar de mensagem é assim: quer fazer um concurso? Leia o edital. Olhe o edital. Professor Ricardo, eu lembro que quando eu ainda não era professor realmente do IF, eu fiz umas provas tentando ser, e tinha uma prova que o sorteio do tema que eu ia dar aula, né, na parte prática, eu precisava estar presente na sala para ver o sorteio e assinar um papel. O que acontece? Eu fiquei em casa esperando pela internet, e aí todo o meu tempo de estudo foi para o lixo, porque quando eu vi o edital já era tarde. Eu estava em casa e, na verdade, era para eu estar no instituto, entendeu? Então, leiam o edital, olhem o edital, entendam o edital e sigam o edital. E resolva provas antigas, né? Eu me lembro do concurso que eu fiz, eu comprei na internet, até fiquei com medo de ser um golpe, né? Comprei um pacote de provas com o gabarito, porque você acha as provas na internet, às vezes não acha o gabarito. Então o cara vendeu lá, acho que 150 provas, ou 180 provas, custou lá uns R$ 80. Aí quando eu paguei, o cara mandou a senha, eu baixei lá, realmente eram as provas, né? Todo dia resolvia 2 provas lá na hora do almoço, sentava na biblioteca, e no fim já estava tirando 8 quando chegou na época do concurso, né? E claro, pode ter questões ali que não vão estar naquele edital, né? Mas já é um exercício, né? Uma prática ali.
E, Exatamente. né, e algumas até caem igual, sabe? Não, coisas de Igualzinho, legislação, coisas assim, repete. Não. repete. Deixa eu dizer, professor, a propósito disso, que tem sites na internet, quem se interessar vai encontrar tudo isso aí, as provas com os gabaritos, tem gente que... Porque, na verdade, aquelas instituições que fazem a prova, elas divulgam a prova e o gabarito. Na verdade, o seu pagamento foi pelo trabalho do cara de reunir, porque isso está grátis na internet, ele não pode nem vender. Ele vendeu o trabalho, né, de pegar uma a uma, juntar e entregar na sua mão. Eu não tinha esse serviço, eu procurei todas as provas do Instituto Federal do Brasil, imprimi uma resma de papel, mais de 500 folhas, e eu resolvi todas. Essa sua mesma experiência. Todas. Tinha coisa que realmente o Instituto Federal não cobrava, mas E ficou todas também as... não, e também é você acertar e tem o tempo de resolução também. Chega lá, você começa a acertar as coisas, mas acaba o tempo da prova, você lascou, né? Então tem que também treinar isso, né? Se você tem uma velocidade, um ritmo de resolução, né? E o que ninguém quer treinar, professor, que é a redação, viu? A produção de texto, ninguém quer treinar. Treinem, treinem. Aí esse bloco nosso ficou como explicação de como ingressar na carreira pública e ficou aí umas dicas práticas de como se preparar, né? Leia o edital, procure provas antigas, resolva as provas e faça as produções escritas. Isso é fundamental. E pode contar com o nosso apoio, com a nossa ajuda lá em Macau, que eu tenho clamado aos nossos alunos que busquem isso e não me tragam só quando você errar a questão. Traga a questão você resolvendo para eu lhe ajudar a acertar, viu? É isso que eu desejo para todo mundo. Então, revisão. Concurso público de institutos federais, universidades federais, estaduais, escolas estaduais, municipais, nos vários cargos de técnico especializado, de equipe pedagógica, de psicólogo, de pedagogo, até cargos que exigem qualquer formação de nível superior, também tem esses, até cargos especializadíssimos, né, de um biólogo que sabe tudo de laboratório, faz uma prova, faz um teste prático e vai trabalhar no laboratório de biologia, de química, no laboratório de construção civil, até agentes administrativos de ensino médio, até técnicos especializados, todos esses são concursos públicos para você escolher, lutar pelo serviço público, servir a sociedade ao passar nele. E nós vimos que na evolução histórica nem sempre foi assim. E precisamos preservar para que todo mundo, respeitada a sua religião, respeitada a sua cor, respeitada a origem, para que todo mundo possa concorrer e fazer parte das decisões do poder público como um servidor público. Tá? Essa é a nossa aula de hoje. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço para todo mundo. Como é que eu vou tirar aqui para a gente dizer tchau e encerrar? Professor Ricardo, alguma palavra? Diga uma palavra aí de despedida. Gente, valeu, né? Assim, é uma carreira, serviço público não é só um lugar ao sol, né? Muito criticado hoje em dia, porque em relação à iniciativa privada, se diz que o salário em média é maior, né? Porque a iniciativa privada paga salário de fome. Mas O também, público pode lutar para ter um salário melhor. também a concorrência para você conquistar um local numa iniciativa privada ou na pública é grande também. Na pública também é grande. Você, quando entra num cargo desse, você facilmente superou mais de 100 pessoas que quiseram entrar naquele cargo, né? Professor, na verdade, para o cargo público é muitíssimo maior. Eu fiz várias seleções para rede privada, quando eu era na época da faculdade, com 20 e poucos anos. Nunca eu tive 400 candidatos, como foi o meu concurso para o IFRN. Para a Guarda Municipal eram 17 mil e poucos candidatos, entendeu? Nunca. Quem passa em concurso público tem exigência maior, tem mais tempo de estudo, precisou se preparar mais para aquilo ali, entendeu? Salvo as exceções de alguém que ganha muito na iniciativa privada. E se tem muita cobrança também, muitas regulações, né? Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da República, o Ministério Público, a própria sociedade que está nos vendo, né? Você não consegue, não é um lugar para ficar escondidinho, né? Alguém está sempre te olhando, né? E assim, essa lenda de que não pode demitir também é mentira. Se você não cumprir o seu cargo, não cumprir a sua obrigação, você responde a um processo administrativo e pode sim ser exonerado. Na minha carreira, eu vi vários servidores serem exonerados, mas primeiro ele é afastado daquele cargo, daquele setor, responde um processo, né? E acaba sendo demitido, sim. Não é impossível fazer isso, não.
Exatamente. Pois obrigado a todo mundo aí que deu atenção. Acredito que essa aula foi muito produtiva e que fique no coração de vocês aí, fiquem plantados sonhos, né? Era esse o objetivo maior que eu queria trazer aqui. Um abraço para todo mundo, valeu. Valeu.